como que a gente consegue fazer o equilíbrio da vida pessoal com as demandas do negócio? Que o negócio de vocês exige muito que vocês vão para São Paulo, além de ter que trabalhar na loja também. Eu acho que o nosso equilíbrio é quando a gente chega à exaustão mesmo, que é na parte que a gente fala, olha, a gente precisa pegar uma pousada e descansar. Que a gente não costuma ter equilíbrio, né? Porque a verdade é essa, equilíbrio é uma coisa que a gente não tem. A gente costuma se doar ao máximo e meio que já tá automático ali pra gente. Eu acho que, assim, por a gente trabalhar juntos, às vezes, isso é muito bom. Eu amo trabalhar junto com o Pedro. E eu tinha muito medo disso, de brigar, de desgastar o relacionamento. E pra gente é o contrário, né, amor? A gente ama trabalhar junto e eu acho que isso faz a gente ficar mais unido. A gente precisa, sim, claro, às vezes a gente fica esgotado de trabalhar demais, mas a gente, quando acontece isso, a gente fala, não, vamos viajar, a gente sempre, todo ano a gente planeja uma viagem por ano, uma viagem legal por ano. Então, esse é o momento de descansar, é o nosso momento. A gente sabe que ele vai chegar quando a gente, né, quando a gente vai viajar, então acho que é isso. Como diz minha mãe, a gente não veio nessa vida aqui para passeio. Teve outro tópico também que vocês falaram mais cedo, que foi do podcast, né, que vocês assistiram. E eu queria fazer outra pergunta. Quais são alguns recursos ou livros, ou o próprio podcast que vocês já citaram ali, que vocês usaram, que realmente impactaram ali vocês na construção? Eu vou falar um livro que é O Poder da Mente Milionária. É um livro muito bom. A gente leu juntos, foi muito bom. A gente leu juntos. Nessa ida para São Paulo, a gente sempre lia ele. E outro livro que se chama Gatilhos Mentais, né? Muito bom, a gente leu os dois. E a gente tem mais um monte lá para ler, a gente tem que ler. E o podcast é o do Thiago Brunet, chama 2 em 1. E aproveitar aqui, já que a gente estava falando sobre o atendimento, e mandar um beijo aí para as meninas da loja. Elas estão lá assistindo. Muita gente. Isabela, Karina e Malu estão lá na loja assistindo a gente. A gente queria agradecer vocês, porque quando a gente não está na loja, vocês são os nossos olhos, né? Que a loja está em boas mãos. E a gente sabe que a loja está em boas mãos. Lá na loja, eu sou basicamente o único homem, né? Aí eu falo pra Carol, porque mulher, você já viu como que é, né? Um dia uma chega chorando, o outro dia a outra tá triste. O Pedro é o psicólogo, a gente brinca. Eu também tenho que ser psicólogo. Nossa. E assim, o clima lá na loja, eu nunca trabalhei, né, em outros lugares. Eu sempre, graças a Deus, sempre trabalhei pra mim mesma. Então, assim, até as meninas falam isso, que a vibe da loja é muito boa. Legal. Porque a gente tá sempre rindo muito, a gente tá sempre fofocando e brincando. E lá quando chega roupa, que é aqueles tantos de fardos de roupa, as meninas, mesmo sendo cansativo, é o tempo todo, né? Rindo, escutando música, e a gente não... E é um negócio que a gente se preocupa muito sobre o ambiente, né? O ambiente da loja é muito bom. Eu costumo sentar com as meninas e falar bastante com elas, ser bem claro, e falo assim, vocês estão se sentindo bem aqui? Eu me preocupo. Você está se sentindo bem aqui na loja? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, porque para a gente vale mais elas se sentirem bem ali até no as nossas reuniões, que é para ser algo mais sério, sempre termina em risada, né? Sempre termina em risada. É muito bom. Muito bom. Assim... Primeiro, vocês trouxeram o Dez falando aí sobre o Brunet, é um cara que eu admiro demais da conta, já fui em algumas palestras dele e tudo mais, é um cara fora da curva. E é engraçado vocês falarem essa questão do casal, do ser um, eu tava falando isso ontem com um dos meus sócios lá. Ele passou por uma experiência de um acampamento recente, e aí ele trouxe essa visão de lá, sentou com a esposa dele e falou, cara... Se a gente continuar remando cada um para um lado, não vai rolar. Não vai. Porque o casamento, ele é a unificação de duas pessoas, né? Então, a partir do momento que vocês se unem, e obviamente, gente, que tem muitos casais que
tem profissões diferentes. Isso. Quando a gente está falando de profissões, você pode ser um engenheiro, você é uma médica, mas o lance de empreender, eu acho um negócio tão complexo. A loja, assim, a loja mudou tanto a nossa vida como financeiramente, como a nossa vida nosso casamento. Sim. Mudou muito o nosso casamento. O nosso casamento é outro depois da loja, depois que a gente começou a trabalhar. Ele é muito mais saudável, porque muito mais. O financeiro, ele envolve muita coisa dentro de um casamento. Antes era muito aquela coisa, o Pedro pra um lado, eu pra outro, e aí às vezes eu ia falar coisa da loja pra ele tava pensando em outra coisa. E assim, depois que a gente unificou isso, melhorou muito, porque aí o assunto é sempre o mesmo, é sempre a loja. É isso. E assim, é muito massa, né? Tipo, eu e a Carol, a gente viaja junto e aquele negócio, você casou ali com a pessoa que ela tem que ser seu melhor amigo. Tanto que eu comecei a falar dessa viagem de Londres que a gente fez, era um sonho nosso desde quando a gente começou a namorar. Um sonho de conhecer um país juntos. E foi uma loucura que a gente fez, porque a gente tava sem carro quando a gente viajou. Vai fazer um ano agora. Então, assim, foi uma loucura que a gente fez e não foi aquela coisa, a gente viajou porque tá sobrando dinheiro, a gente vai lá e... Não, foi uma coisa que a gente sonhava muito. E lá, quando a gente chegou em Londres, acho que já tinha 3 dias que a gente tava lá, a gente tava passando numa esquina, que é coisas que ninguém sabe, né, só a gente. O Pedro pegou na minha mão, a gente tava com sacola, falou, coloca as sacolas no chão, que eu preciso te falar uma coisa. E nesse dia, ele pegou na minha mão e falou, fecha o olho. Aí ele falou um monte de coisa, leu um texto pra mim e falou, eu tenho certeza que a nossa vida não vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma depois dessa viagem. Porque realmente foi uma coisa que a gente mudou muito a cabeça. Viajar pra outro país é incrível, a gente nunca tinha viajado. A gente voltou com mais gás ainda. Mais ideias, né? Sem saber inglês. A gente foi falando tudo errado. Só vai. Perrengue chique. E foi uma experiência muito, muito boa. Faria de novo. Que eu acho também que a vida também não é só trabalhar, né? Não. Porque todos os cursos que a gente fez, assim, a maioria fala sobre isso, né? A gente tem que tirar um tempo. É o desfrute, né? Você sentir, obrigatório isso, a gente né? sentir que tá valendo a pena. Sim. E o Pedro escuta muito Pablo Marçal, né? Muito. Eu ia fazer uma piada, mas não. Ele dorme e acorda escutando ele. Entendi. E ele fala, assim, muita coisa sobre tudo, né? É outra pessoa que a gente também aprende muito com ele. Ele é meio doidão, mas a gente gosta. Enfim, divide opiniões, né? Sim, divide opiniões. Mas eu sou um cara que, falando de Pablo Marçal, eu sou um cara que bate e assopra. Porque é bom. Se perde. Sim, mas ele fala muita coisa tem coerência, mas é meio doido. Que vale, né? Mas eu acho que assim, a gente meio que... Eu não sei se a gente meio que enquadrou um pouco na loucura dele, sabe? Quando você vê um cara falando do jeito que ele fala e não sei o quê... Muita gente fala que tem um ditado da Valim lá em Anápolis, que a Valim não para. Porque a gente sempre tá inventando alguma coisa. A gente criou um quadro na loja que todo sábado a gente faz um café da manhã especial. Todo sábado. E isso vai fazer quase 2 anos.